Professor, por favor. Pavi, são alguns pontos. Primeiro, vamos falar da OEA. A OEA tem muito tempo que ela já está se posicionando contra os abusos de direitos humanos aqui na América do Sul. Em especial, todas as vezes que a Venezuela teve uma visita da OEA, eles acabaram quase sendo expulsos de lá. Tá? Vamos começar por aí. Apesar de ser, eu creio que é o Luiz Almagro que está lá, que foi ministro das Relações Exteriores do Pepe Mujica, que é um cara de esquerda. Talvez por essa razão é que o governo brasileiro tenha pensado em investir. Vamos convidar antecipadamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que eles venham aqui, porque vai mandar alguém da nossa galera. Porque o Pedro Vaca, pelo que dizem, ele é de esquerda. Mas há um conjunto de elementos. Dentre eles, eles não vão poder queimar a credibilidade que eles têm. Por isso, é muito provável que eles vão queimar o quê? No caso, queimar a credibilidade deles, da OEA, como alguém, um órgão investigador. É muito provável que a OEA não queira fazer isso. E o Pedro Vaca, apesar de ser um cara vinculado à esquerda, segundo é anunciado, ele também não queira. Mas é possível que eles façam um relatório neutro indicando a perda de liberdade de expressão no Brasil. Mas neutro, falando, são versões. É a versão do STF, é a versão da oposição, é a versão do Congresso, são várias versões. O que fica atestado para o mundo? Está tudo errado no Brasil. Isso aqui é o que vai ficar. Independentemente deles falarem, lá tem uma ditadura, está tendo um combate à liberdade de expressão, vai ficar para o mundo que está tudo errado no Brasil, como um país que se apresenta como defensor da democracia ou como um país que tem um Estado democrático de direito. Para o mundo ficará assim. Algumas coisas foram colocadas e eu acho bem interessante. Conversou com as personalidades que são vítimas. Se porventura, e aí o que eu vou falar aqui não é para puxar a brasa para a nossa sardinha ou fazer bajulação em relação a ti. Se realmente querem ouvir vítimas, além das que foram lá, teriam que te entrevistar. Porque você foi o primeiro cara a ser perseguido pelo órgão criado dentro da AGU. O que demonstra que é um conjunto do Estado brasileiro que criou várias instâncias de controle à opinião pública. E você é uma personagem que está envolvido nisso. Ou seja, você teria que ser entrevistado. O que mostra, não é uma questão de entrevista para você aparecer, não é nada disso não. É porque você é uma das vítimas. Você é perseguido. Então teria que te entrevistar. Não estou falando isso porque você está aqui, porque é oeste, nada disso. Pelos fatos. O fato concreto é, independentemente do relacionamento que nós possamos ter aqui, você teria que ser entrevistado. Eles teriam que mandar uma mensagem. Por favor, senhor Pavinato, gostaria de vir conversar conosco? Porque você é um dos indivíduos que está na alça de mira deles. E não só a direção da Revista Oeste também. Sim. Porque vale lembrar que a Revista Oeste ela ficou um ano inteiro, gerando receita para a empresa Google, que é dona do YouTube. Porque quem assiste, quem não é assinante do YouTube Premium, né, assistiu o Oeste Sem Filtro e entravam as inserções comerciais do Google. A Oeste nunca recebeu um centavo deste comercial. E quando lhe foi devolvida a monetização, quando a Justiça determinou, a Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução da monetização à Oeste para o YouTube, nunca foi explicada a razão pela qual a monetização foi retirada. Sim. Concluindo, então, você tem a Oeste, tem outras personalidades e outras entidades ou instituições que deveriam estar sendo abordadas pela OEA ou pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é algo específico ali, que está lá. Eles teriam que fazer isso. Por que eu estou dizendo? Eu estou me apresentando dessa forma. É possível, sim, que eles possam fazer um relatório que descreva a realidade no Brasil, mas eles não vão apresentar juízo de valor e não vão dizer qual é o lado que está certo. O que eles vão dizer? Há alguns fatos, alguns acontecimentos, tem uma diferença entre fato e acontecimento. Acontecimento é aquilo que produz consequência histórica, consequência para o além. O fato é apenas algo cujas consequências são limitadas, são restritas a um determinado ambiente. Ele pode dizer, há acontecimentos que são relevantes. Dentre esses, ele pode listar uma série de coisas. Mas ele não acredito que ele vá queimar a OEA se apresentando de uma forma tipo, ali no Brasil nós temos um atentado ao Estado Democrático de Direito. Por qual razão? Porque ele vai encontrar todo o aparelho do Estado se reforçando para dizer, nós demos um tiro no pé, Lula, porque trouxemos ele aqui e era para ele relatar algo que fosse favorável exatamente ao atentado que é cometido pela oposição, que não é verdade.
E o cara foi e ouviu a oposição, e a oposição apresentou fatos, apresentou elementos, apresentou dados que são comprováveis. Aí é que está o ponto. Se ele faz esse relatório, o Lula vai trazer problema para si, o Alexandre de Moraes em especial, e o Supremo Tribunal Federal também. Quando o Sebastião Coelho, são duas personalidades, na verdade são três, mas eu vou falar apenas dessas duas. São três personalidades, vou citar as duas, que têm credibilidade lá em cima e poderiam ser ministros. Sebastião Coelho, ministro do Supremo Tribunal. Sebastião Coelho e Thompson Flores. Esses indivíduos têm credibilidade. Se eles entrevistaram o Sebastião Coelho relatou alguns pontos, isso vai ser levado em consideração, porque ele tem credibilidade. O Sebastião Coelho fala e as pessoas não vão se contrapor a ele e de imediato, vão pelo menos estudar, porque ele é um cara que tem vinculado ao seu nome a lógica da decência. É isso que está. Mas, falando em credibilidade jurídica, quero aproveitar que eu me lembrei, eu tinha esquecido, para a gente mandar aqui, eu queria pedir uma salva de palmas para o professor Ives Gandra da Silva Martins, que hoje completa 90 anos. O professor Ives Gandra completa hoje, dia 12 de fevereiro, 90 anos. Parabéns, professor. E aí, encerrando, tá? Esse relatório, ele vai trazer alguns elementos positivos para a nossa oposição. Mas a oposição brasileira, ela tem que ter claro que, além dessa denúncia, além dessa visita, que foi a convite do governo brasileiro, e sempre vai deixar uma pulga atrás da orelha. Porque por mais que eles estejam dando um tiro no pé atrás do outro, eles não são estúpidos. Então significa que a gente tem que ficar sempre com uma ressalva de como sairá esse relatório. Além desse relatório, tem também a estratégia política que tem que ser feita aqui, porque o problema é como confrontar os abusos. E o confronto dos abusos diz respeito a uma estratégia que deve ser feita no legislativo para determinar algumas ações, sob o risco ou sob a indicação de que, se não fizer, haverá obstrução. Sob o risco de virar uma CPI, essa visita da OEA. Exatamente. E parece que ele não está convidando também jornalistas. Bom, enfim, eu não sei. Eu mandei um relatório sobre essa questão da PND, mandei em português, inglês e espanhol, mandei, tá tudo assessores. Bonito. Agora, eu ia falar, né, a jaca está lançada, a jacta est no latim. Mas Luiz Arthur Nogueira. Só fazer uma coisa, claro, Luiz Arthur. É só uma frase. Não, é só uma frase. Por que eu fiz a crítica ao Metrópole? Porque o Metrópole não deveria ter entrevistar um colombiano em território brasileiro em inglês. Ele que mandasse um repórter para entrevistar em espanhol ou em português. Mas foi de corredor. Não, mas mesmo assim, isso aí... Talvez o repórter teria até se confundido, achado que o rapaz falava inglês, esqueceu que era colombiano. Às vezes ele acharam que era o Cacai andando lá, porque tá a cara do Cacai. Está errado, não vamos passar a mão na cabeça, porque está errado. Ele teria que ter ido lá, entrevistado o cara em espanhol ou em português. Porque ele tem que fazer isso para a sociedade brasileira. Mas é importante que ele consiga uma declaração ali relevante. Ô, Pavinato, assim, independentemente de quem convidou, eu acho extremamente constrangedor o fato de o Pedro Vaca, que tem o cargo de relator especial para a liberdade de expressão da OEA, fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal, né, e praticamente entrevistar o Barroso, o Alexandre de Moraes. Eu acho isso constrangedor, é péssimo para a imagem do Poder Judiciário brasileiro, é péssimo para a imagem do Brasil. Eu sou do tempo em que esse tipo de visita só acontecia na Venezuela, em Cuba, sei lá onde. No Brasil, escancara de que está tudo errado aqui dentro. Exatamente. Mesmo que o relatório venha a ser algo meio... vai pisar em ovos, já escancarou que o Brasil está cheio de problemas. E se o nosso querido Pedro Vaca quiser saber a verdade, ele nem precisa entrevistar ninguém. Basta ele ler a Constituição brasileira, ler as decisões do Alexandre de Moraes, e ele vai descobrir se aqui tem ou não liberdade de expressão. Exatamente, se ele não for analfabeto, como parece que é, né, a mídia brasileira, a mídia tradicional, porque é um bando de analfabeto. Que basta fazer isso que o Arthur falou. Você pega o texto da Constituição, pega o texto do Código do Processo e pega o conteúdo da decisão do Alexandre de Moraes. Fácil assim.